Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre futebol. Bom, nesta segunda-feira, o Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo pela France Football. A famosa bola de ouro foi entregue para o volante espanhol. E como vocês devem estar muito bem cientes, isso causou uma comoção a nível mundial, a nível de todo mundo estar indignado com o resultado dessa premiação. O porquê? Muitos afirmam que o Rodri não jogou bola bastante e o Vini jogou bola até demais para conquistar a premiação. E ainda há poucas justificativas para que o Rodri tenha sido eleito o melhor jogador do mundo, até porque ele não foi considerado o melhor meio-campista da temporada do Manchester City, ele não entrou na seleção nem da Premier League, nem da Champions, nem de nada disso. Teve sim grandes feitos, grandes títulos e uma temporada muito regular, ainda mais com a sua Eurocopa, que foi uma Eurocopa muito ok, mas também não estava entre os melhores, mas que ele se sagrou campeão. A impressão que dá é que muitos votaram no Rodri pensando naquele Rodri da temporada passada, temporada 22-23, no qual ele foi campeão pelo Manchester City da Champions League, onde ali há o mínimo de justificativa, que para mim ainda é pouco plausível, para que ele possa ter sido coroado o melhor jogador do mundo. Porém, ele não foi, e a temporada seguinte, que essa sim foi analisada, ele teve uma temporada regular de bom para baixo, ou seja, não era merecedor do prêmio, ainda mais que tínhamos pelo menos uns 5 jogadores, isso jogando por baixo, que jogaram mais bola que o volante espanhol. Podemos citar aqui o Carvajal, podemos citar o Mbappé, podemos citar o Haaland, que é do time do Rodri, Bellingham, até mesmo o Rodrigo, o Saka, e, obviamente, o Vinícius Júnior, que é o grande ponto deste vídeo aqui. Bom, eu primeiro quero levantar o questionamento do porquê que o Vinícius Júnior não poderia ser coroado o melhor jogador do mundo. Certo que esse prêmio não trouxe unanimidade para Vinícius Júnior ser favorito, até porque ele tem uma Copa América um pouco abaixo. Todavia, tanto o Mbappé quanto o Bellingham tiveram quedas drásticas em suas competições para suas equipes de seleção. E o Rodri, que foi eleito, como eu falei, tem uma temporada regular para baixo, mas que na Eurocopa não jogou tão bem, e os astros da Espanha que ergueram a taça sendo decisivos foram outros jogadores, como o Carvajal, que jogou muita bola, como o Lamine Yamal, que foi decisivo, e principalmente Nico Williams, que para mim é o melhor jogador da Espanha da Eurocopa. Eles sim conseguiram elevar o nível da Espanha a nível de ser eleito ali, de se consagrarem os campeões da Eurocopa. Então por que, cara? Por que Rodri levaria esse prêmio? Por que não foi nenhum dos outros citados? Por que principalmente não foi Vinícius Júnior? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu nunca tinha visto um absurdo tão grande nessa premiação, e tivemos sim várias outras épocas em que a France Football deu a bola de ouro para alguém totalmente contestável, como foi o caso do Nedved em 2003, que tirou a bola de ouro de Henry. Tivemos aí também o Modric ganhando em 2018, o próprio Messi ganhando ano passado, se eu não me engano. Mas eu nunca tinha visto uma premiação escancarar tanto absurdo e tanto racismo como essa última edição, agora com o Rodri campeão. E por que eu falo sobre racismo? Por que eu falo sobre escancarar todos esses preconceitos? Para você que não sabe, a France Football ela premia de acordo com votações, que são capitães de equipes de seleção, são jornalistas, representantes de cada país, uma grande maioria de europeus, e por aí vai. E é importante citar isso aqui porque o Vinícius Júnior ele é conhecido mundo afora por ser um jogador encrenqueiro, por ser um jogador trambiqueiro, por ser um jogador que muitos consideram anti-fair play, antes um jogador bom, nesse sentido de ser bonzinho e tudo mais. E essa imagem totalmente estereotipada e racista que criaram em cima do Vinícius Júnior resultou nessa premiação totalmente deslocada e enviesada a partir desse pensamento de colonialista para cima de um personagem negro do futebol brasileiro. Eu sempre vou achar importante partir desse pressuposto de que um dos principais fatores do Vinícius Júnior ter perdido a bola de ouro foi justamente esse racismo protagonizado pelos europeus e por sua ideia colonialista, porque de fato isso realmente acontece. Vocês podem vir me argumentar que outros jogadores negros e brasileiros também ganharam a bola de ouro, né? Como muitos estão falando, que é o caso do Ronaldinho, que é o caso do Rivaldo, do Ronaldo Fenômeno e por aí vai. Todavia, o que eu quero dizer é que Vinícius Júnior não é só um jogador negro que conseguiu o estrelato, até porque temos vários ao longo da história, né? O próprio Jordi Weah, que estava na premiação, o Drogba, que também estava na premiação, obviamente o Pelé e tudo mais. Porém, o Vinícius Júnior decidiu ir além. Todos esses jogadores, tanto o Pelé, que jogou só aqui no Brasil, quanto o Ronaldinho, o Ronaldo, que jogaram na Europa, sofreram preconceito, sofreram racismo. Isso não é algo exclusivo e único do Vinícius Júnior. Todavia, o Vinícius Júnior simplesmente não quis passar pano ou ignorar o racismo que ele vinha sofrendo nas partidas com o Real Madrid, e ele decidiu ir muito além
do que qualquer outro jogador foi ao longo dessa história. Não tirando o mérito de George Weah, que foi o primeiro africano a ganhar a bola de ouro, não tirando o mérito do Pelé, que é o grande nome da história do futebol e é um homem negro, mas sim dá muita importância e valorizar muito esse sentimento de raiva que o Vinícius Júnior usa para combater esse sistema colonialista e muito racista que vemos no futebol espanhol, que se estende por toda a Europa, querendo ou não. Primeiro que o Vinícius Júnior, toda vez que ele vai falar e tratar desses assuntos de denunciar o racismo, ele vai muito além de dizer, a torcida do Barcelona é racista, torcida do Valência é racista. Não, ele sempre disse de uma maneira geral. A Espanha é um país racista. E isso não quer dizer que todos os espanhóis presentes ali naquela terra são pessoas racistas, que guardam esse preconceito dentro de si. Não, significa que há um sistema racista formado por um grande número e um expressivo número de pessoas brancas racistas que consideram pessoas como Vinícius Júnior como inferiores. E como funciona o imperialismo junto ao colonialismo, essa ideia não se mantém ali só dentro daquele continente europeu. Podemos ver que no Brasil, por exemplo, muitas pessoas torceram contra o Vinícius Júnior nessa premiação sem motivo aparente. Muitos, inclusive, reproduziram comentários racistas falando de valores e coisas parecidas que estavam muito vinculadas com jornais europeus, principalmente jornais espanhóis. Tanto é que o Marca, o Jornal Sport, fizeram notícias totalmente tendenciosas contra o Vinícius Júnior nessa história da premiação da Bola de Ouro. Lembrando que o Sport é um canal lá da Catalunha e a revista Marca é de Madrid, da Espanha. Então são duas enviesadas para cada time, mas que as duas se unem para falar mal do Vinícius Júnior, pelo menos ser tendenciosos contra o Vinícius Júnior. Isso é um problema grave, um problema que se estende por todo o mundo, especialmente aqui no Brasil. Esses discursos são reproduzidos aqui. Nós conseguimos criar essa antipatia do Vinícius Júnior junto com os europeus, junto com essas pessoas extremamente preconceituosas e racistas. E todo esse sentimento de antipatia que é criado em volta do Vinícius Júnior não fica só resguardado, obviamente, entre os torcedores. Muitos jogadores, incluindo europeus brancos, têm essa mesma imagem, essa mesma visão do Vinícius Júnior. Tanto é que na premiação, lá na cerimônia da Bola de Ouro, foi passado vários memes em relação ao Vinícius Júnior, chamando ele de chorão, de isso e aquilo, coisas extremamente bizarras que estavam sendo feitas com um teor de humilhação pra cima do jogador, que era totalmente chulo e ridículo. Um ambiente onde fortalecia ali principalmente os grandes nomes do futebol, grandes jornalistas, grandes entusiastas do futebol, servindo para fazer o Vinícius Júnior de chacota, principalmente com base em racismo. Tanto é que quando o Vinícius Júnior mencionou o fato de que a Espanha talvez não estivesse pronta a sediar uma Copa do Mundo por todos esses casos de racismo que estão cada vez mais aparentes dentro daquele ambiente espanhol, não deveriam sediar a Copa do Mundo. E em contrapartida, vários outros jogadores espanhóis rebateram essa ideia, né? Tanto o Guardiola quanto o seu próprio companheiro de equipe, o Carvajal, que dizia aquele discurso de tem pessoas racistas, mas não é todo mundo. Como se fizessem de cego, ao ponto de não enxergar todo esse sistema que é criado em volta de pessoas negras dentro do ambiente europeu. E quando um jogador como o Vinícius Júnior, um cara preto, brasileiro, que é eleito o melhor jogador do mundo, ele não aceita, ele não se cala diante desses atos extremamente racistas, que parte de torcida da Espanha, que parte de torcida de Valência, que parte de torcida de outros clubes europeus. Quando ele decide não se calar, denunciar e ser objetivo com todas essas denúncias, cria-se então todo um movimento para fazer com que ele seja odiado. Cria-se todo um movimento para criar uma imagem de Vinícius Júnior, que é uma pessoa ruim, o Vinícius Júnior que é anti-fair play, o Vinícius Júnior que é arrogante, ignorante, que é o próprio diabo pesando dentro de campo, o que é um absurdo sem tamanho, com muitas capas e muitas pessoas europeias reproduzindo o discurso de que o Rodri teria valores que o Vinícius Júnior não tem, escancara cada vez mais esse problema extremamente racista que há naquele continente, que há na França, que há na Espanha, que há na Inglaterra. Então dá para afirmar que o Vinícius Júnior, ele decidiu trocar a sua paz de jogar o seu futebol de forma calada, pode-se dizer assim, e decidiu ser o próprio movimento negro em escancarar e lutar cada vez mais contra o racismo, não só do que ele sofre, mas contra todas as pessoas negras que sofrem ali dentro junto com ele. Tanto é que na última El Clássico, no qual o Real Madrid perdeu de 4-0 com o Vinícius Júnior fazendo a partida um pouco abaixo, houve cânticos racistas, se não me engano, para o Rafinha, o Lamine Yamal e outro jogador que eu esqueci o nome agora, eu peço perdão, e que o Vinícius Júnior fez questão, mesmo não tendo
obrigatoriedade de nada, ele fez questão de denunciar os seus próprios torcedores e fazer mudanças, inclusive dentro do próprio Real Madrid, e fazer com que haja uma investigação para identificar esses torcedores e penalizar eles devido aos seus atos. Isso demonstra que o Vinícius Júnior está muito além da Europa, o Vinícius Júnior está muito além da France Football, o Vinícius Júnior está muito além do Real Madrid. O Vinícius Júnior representa muito bem a cor que lhe foi cedida por Deus. O Vinícius Júnior representa muito bem todos os jovens negros que estão pelo Brasil, todos os jovens negros que estão na África, todos os jovens negros que estão na Europa, na América do Norte e em qualquer outro canto do mundo, não se abstendo e lutando diariamente contra essa forma totalmente agoniante e preconceito contra a cor da pele de outra pessoa. E quando ele decide não se calar contra esse sistema extremamente racista, ele tende a ser odiado. E para todos aqueles que comentam que o Vinícius Júnior deveria ter uma abordagem um pouco mais calma, um pouco mais regular, eu recomendo que vocês leiam esse livro do Martin Luther King, onde o título é Por que Não Podemos Esperar? Ele trata um pouco sobre o movimento dos direitos civis em Birmingham e também sobre a marcha para Washington em 1963, onde ele faz um monólogo muito interessante sobre por que os negros não podem esperar, por que não pode se tomar uma medida um pouco mais calma perante esses racistas, por que não pode tomar uma medida mais calma perante essas ideologias extremamente conservadoras sobre a cor de pele de outra pessoa, sobre a etnia de outra pessoa. Porque simplesmente não temos mais como esperar, não temos mais como aguardar a boa vontade do homem branco em fazer alguma coisa pelo homem negro. E para finalizarmos aqui, vamos falar daquela cena ridícula que foi a entrega do prêmio para o Rodri. Não só o fato do Rodri receber o prêmio, mas sim da France Football fazer o Jordi Weah entregar a bola de ouro pro Rodri. Então liberam a insanidade, porque para quem não sabe, o Jordi Weah foi o primeiro jogador africano na história a ganhar a bola de ouro. Ou seja, ele está eternizado na história do futebol como um grande nome e revolucionário mediante a tudo aquilo que ele vivia e que vive até hoje. Fazer um nome tão icônico, tão emblemático, tão histórico com o Jordi Weah, fazer entregar a bola de ouro para um jogador branco, um jogador que não merecia aquela premiação, em contrapartida a um jogador preto que fez toda a revolução que fez e jogou uma bola absurda a ponto de ser sim coroado o melhor jogador do mundo, é uma humilhação tão gritante, mas tão escancarada, que faz a gente esculachar cada vez mais aquele prêmio, que faz a gente esquecer cada vez mais que aquele prêmio, que faz com que a gente perceba cada vez mais que não trata-se de uma perseguição, de uma antipatia contra o Vinícius Júnior, mas sim de caso de racismo severo contra a figura do jogador do Vinícius Júnior. Não é porque ele é um mala dentro de campo, não, é porque ele é uma pessoa negra que decidiu lutar contra pessoas racistas. Tanto é que vários jogadores malas ganharam bola de ouro e ninguém nem liga, né? O Romário ganhou bola de ouro, o Cristiano Ronaldo, que é muito chato dentro de campo, ganhou uma bola de ouro, o próprio Rodri não é santo, ele é um cara bem crinqueiro dentro de campo e ganhou a bola de ouro. Então não há a mínima justificativa, principalmente quando vai falar de melhor jogador do mundo, não analisa-se necessariamente as suas atitudes anti-fair play. Analisa-se o futebol que ele jogou, o quanto ele foi decisivo, que ele conquistou. E mediante a toda essa obra que foi construída, Vinícius Júnior merecia sim ser eleito o melhor jogador do mundo. Porém, eu acho que a cada ano que passa e a cada dia que passa, vemos que está cada vez mais difícil o Vinícius Júnior ser campeão da bola de ouro, por mais que ele mereça e mereça muito. Estamos diante do maior nome dessa atual geração, talvez, junto ao Mbappé, Haaland e outros nomes, mas ele consegue se consolidar e se destacar muito mais, muito acima dos outros, e muito se deve sim por todo o seu movimento de luta fora dos campos. O vídeo foi isso, rapaziada, espero que eu não tenha ficado muito confuso, é um vídeo um pouco mais simples, só de eu comentando e falando sobre o assunto. É um vídeo bem, não sei se desnecessária a palavra certa, mas é um vídeo onde eu acho que terá pouco alcance. Muitas pessoas não vão se interessar do começo ao fim, porque pelo que eu tô vendo aqui ficou bem grande. Mas é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu.